Eu acho que a beleza disso é que, depois desses indicadores, a gente pode tomar ações macro, onde na anestesia eu posso estar fazendo bem para aquele paciente que eu estou anestesiando, né? Mas quando você tem essas ações, esses indicadores aí do ponto de vista da gestão, você ajustando alguns processos, você pode fazer benefício para muito mais clientes, muito mais pacientes. Então, isso que tem me motivado, né? E também, ao mesmo tempo, serve como uma terapia, uma vez que hoje eu estou menos na assistência do que eu estava antes, então fica também esse jogo de compensação, vamos dizer assim, hoje eu posso fazer mais coisas, mas, logicamente, é, também com um certo equilíbrio, talvez essa questão, porque quando você está numa cadeira tomando decisão sem saber o que de fato está acontecendo na ponta, talvez você não tome decisões tão equilibradas ou que não tem que ser equilibrado a todo momento, mas eu acho que isso facilita algumas decisões, mas mais do que isso, a maneira e o time de tomar algumas decisões. Fala, doutores! Sejam muito bem-vindos ao maior podcast de desenvolvimento e carreira médica do Brasil. E a medicina nunca teve tanta tecnologia, tantos protocolos e tantos indicadores. E, paradoxalmente, nunca foi tão difícil sustentar qualidade, segurança e gente boa, talentos permanecendo na nossa profissão médica. Hoje, eu trouxe um médico que vive exatamente nesse ponto de tensão entre centro cirúrgico, sala de decisão, entre cuidado individual e impacto sistêmico entre inovação e humanidade. Anestesista, diretor técnico médico de um hospital de referência, fundador de um grupo de anestesia, formador de médicos e alguém que entendeu cedo que liderar na medicina não é mandar, é sustentar o ambiente para que o cuidado aconteça bem. Se você é médico e já perguntou: será que dá para crescer sem se afastar do paciente? Será que liderança é só cargo? Será que qualidade nasce de protocolo ou de cultura? Fica com a gente, esse episódio é para você. Não deixa de se inscrever aí no canal, compartilhar esse episódio e dar aquele joinha para mais pessoas aí estarem com todo esse conteúdo que a gente vai disponibilizar para vocês. Fala, doutor Gabriel, tudo bem? Ricardo, tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Eu acho o canal sensacional. Parabéns. Para mim é uma grande honra estar aqui no Fala Doutores. Espero contribuir um pouco aí com esse canal tão fantástico. Parabéns. Eu agradeço muito o convite. Eu que agradeço aí teu tempo, disponibilidade. Gosto sempre de agradecer todas as conexões aí que o mundo me proporciona. Então, doutor Pedro, que nos conectou aí o exímio oftalmologista, especialista em glaucoma, rei do VBHC do Brasil. Então, assim, tenho aí a honra de tê-lo como amigo e fez essa conexão. Ó, e só te elogiou, hein? Eu posso falar aqui em público. Olha, você tem que falar, pô, esse cara aqui é um fenômeno. Eu falei, pô, não, fenômeno. Vindo de você, que é um fenômeno para mim, pô, então eu quero conversar com ele com certeza. Então aqui tá mais do que validada aqui sua presença no Fala Doutor, Gabriel. Ah, que legal. O grande Pedro Ferrari, uma referência aí, oftalmologista. A gente trabalha junto. Realmente aprendo muito com ele, né? Todas as ideias que ele tem da medicina, não na oftalmologia, mas no sistema de saúde como um todo. E aquilo lá, às vezes a gente não precisa nem ser tão bom, a gente tem que ter amigos, né, Ricardo, que façam propaganda da gente, né? Então, acho que é um dos segredos aí, é esse. A Um gente dos tem que, segredos, a rapaz, um dos gente, segredos. Isso a daí, gente ó. tem que Ó, ter. não, mas quando é só essa questão de ter amizade, a vida normalmente não é muito longa, cara. Sim, Então você tem que ter a amizade e aí ter as entregas para, obviamente, que permanecer aí nesse clã de amigos seletos aí que você tem. legal, não, com certeza. E o Pedro é um desses grandes amigos aí, tanto pessoal quanto profissional, um cara que nos ensina muito e tenho mais uma gratidão por ele por ter nos conectado e eu estar aqui hoje. Muito obrigado mesmo.
Você é de Campinas, cara? Eu estou em Campinas tem 21 anos, mas eu sou de uma cidade próxima aqui, chama Itapira. Itapira é uma cidade Quantos pequena. habitantes? Itapira tem 70 mil habitantes. Ela fica aqui. Hoje isso, né? Oi? Hoje, Hoje isso, né? hoje, Quando você hoje, nasceu hoje. tinha menos, né, pô? Quando eu nasci tinha 40 e poucos. Tá. Aí, minha família mora lá, meus pais, meus irmãos moram lá. Ela fica a menos de uma hora de Campinas. É a cidade do capitão da Copa de 58, né, do Bellini. O Bellini é filho de Itapira. Então, eu sempre volto para lá também, que acho que é uma maneira da gente reconectar, ver as raízes, ver as amizades. Eu acho que isso é bem bacana, né? Uma cidade pequena, e eu até brinco, tem várias cidades ao redor, né? Tem Mojimirim, Mogi Guaçu, Lindóia, Amparo. Sempre frequento aqui o hospital. Eu ainda brinco que são as cidades que fazem parte da RMI, né? Região Metropolitana de Itapira, ali, que fica ao redor. Eles não gostam, mas eu defendo a minha cidade natal, né? Mas você em algum momento foi e voltou? Ou você foi fazer faculdade aí em Campinas? Eu fui fazer faculdade em Taubaté, eu saí de Itapira com 17 anos, comecei a faculdade com 17 anos em Taubaté. O final de semana eu voltava muito para Itapira durante os 6 anos, né, de Taubaté para Itapira. Pensava em depois fazer uma especialização, pensava mesmo em trabalhar na cidade. Aí eu vim fazer residência em Campinas, muita coisa foi se abrindo, né? Na anestesia. Depois eu fiz uma pós-graduação também em São Paulo em terapia intensiva. Vi uma possibilidade de trabalhar, associar também a anestesia com a parte de ensino. Aí acabou que fiquei mesmo, a minha vida profissional nunca foi em Itapira, né? Sempre fiquei aqui em Campinas. Mas, assim, durante a faculdade, sim, voltava. Tenho grandes amigos lá também, na época do colégio. Minha família toda mora lá. Mas aí acabou que a vida profissional foi feita aqui em Campinas mesmo. Mas você conseguiu ter toda a tua formação, teoricamente, com qualidade lá. Na Itapira, em Itapira mesmo. Então, eu fiz toda a formação até interessante. A gente fica lembrando, né? Até esse final de semana eu estava lá. Eu morava perto Colégio da escola. privado, público, como é que é? Colégio privado era o Anglo. Na época ele funcionava, o Anglo Itapira, ele funcionava embaixo da igreja. Tinha um espaço na igreja, um espaço amplo, né? Parece, não é um porão, um espaço amplo onde era a sala de aula. Hoje está num outro prédio. Então, é, da primeira série do ensino fundamental até o terceiro colegial, eu fiz lá em Itapira e depois fui fazer a faculdade em Taubaté. Aí, na residência, quando eu fui decidir para a residência, aí eu estava certo que eu queria ficar mais próximo. Aí eu basicamente só prestei Campinas. Então foi essa que caí até no a escolha da especialidade. A gente pode conversar depois, mas Aham. foi aos 47 do segundo tempo ali. Eu não sabia, fiquei muito em dúvida de qual especialidade eu iria seguir. E já tinha relacionamento nesse momento, tinha namorada fixa, já era casado. Isso te prendia em algum lugar ou não? Não tinha nenhum tipo de compromisso, nada assim que me levasse para lá ou não, para Campinas, mas foi mais aquela coisa de realmente estar mais próximo de casa, de estar há pouco tempo de casa, e eu achava, por eu voltar, é até interessante, né? Eu voltava muito de Taubaté, passava por Campinas de ônibus, né? Então eu achava Campinas sempre uma referência muito na área da saúde, né? Então eu achava que faria sentido eu complementar a minha formação, ou talvez iniciar, né? Porque a faculdade ela só começa, a residência também são só portas de entrada, né? A nossa carreira não tem saída nenhuma. Como a gente falou, é o caminho que a gente vai construindo. E eu achava faria sentido eu estar num centro com muito acesso, com vários tipos de opções de tratamento, de terapia, seja lá qual fosse a área, que seria Campinas, e ainda eu com jeito de menino do interior, né? Porque Itapira é pequeno, Taubaté também é interior, eu achava que Campinas eu me adaptaria mais fácil, eventualmente, do que uma outra cidade maior, porque preservaria esse jeito de cidade. é, não é uma capital, mas tem muita tecnologia, muitas opções de todos os tipos, e também, ao mesmo tempo, estava mais próximo
da minha família, né? Então, daí eu direcionei as provas de residência para Campinas. E você se arrependeu com isso? Por que da pergunta? Campinas virou um centro gigantesco, né? Então, assim, se você queria algo mais acolhedor, tudo bem, comparado com São Paulo é sempre desonesto, mas virou uma baita de uma potência, né? Eu acho que aí é fantástico, porque logo que eu acabei a residência de anestesia, eu fui fazer uma pós-graduação em São Paulo, terapia intensiva, e ao mesmo tempo ali me maravilhou, assim, um pouco, e já não me assustou em nada o ritmo de São Paulo e as várias opções de todas as maneiras em São Paulo. Então, até que eu continuei indo para São Paulo, atuando como médico. Eu acho que, lógico, que tem todos os desafios de uma cidade grande, mas eu acho que a gente aprende, né? Onde mais tem esse tipo de energia, de movimentação, é onde todas as coisas acontecem. Então, acho que Uhum, a gente tem que estar próximo desses grandes centros, né? Eu acho que tanto na parte da carreira, na parte profissional, dificilmente a gente. Embora hoje o acesso de maneira virtual, enfim, de atualização, ele se facilitou muito, mas esse dia a dia das grandes cidades, né, na nossa prática também, você no Rio, Campinas, São Paulo, eu acho que ela já não assusta e eu acho que também contribuiu muito na minha formação. Acho que ela dá muito das coisas que a gente trouxe para Campinas, em termos de segurança, eu aprendi em São Paulo como as coisas funcionavam, porque muitas vezes os caminhos para chegarem lá são mais rápidos, mais curtos, e a gente consegue desdobrar isso. Então, esse network, essa interação é fantástica. E hoje, de fato, Campinas cresce muito, ela não só a cidade, mas toda a região metropolitana de Campinas, mas estou bem adaptado e quando vou a São Paulo também me adapto bem, né? E parece hoje na área da saúde, Campinas também vem desenvolvendo com várias, já sempre foi um celeiro de faculdades, né? Faculdades públicas, uhum. faculdade privada, e hoje vem investindo, acho que a chegada de hospitais, a própria rede que eu trabalho também expandindo muito ao redor da região, então acho que é bem legal estar participando disso. A reforma do aeroporto contribuiu muito com isso, Gabriel? Sim, eu acho que Foi Copa, né? a Copa teve uma expansão bem importante, né? E aí hoje, então facilitou muito muitos voos para Campinas, né? Acho que aumentou substancialmente os voos para Campinas. Então acaba que é uma facilidade, né? Porque desce no aeroporto, até por exemplo, no caso de, vamos supor, não só falando de medicina, mas do aeroporto de Viracopos até para fazer um tratamento em hospital, de carro é 20, 30 minutos. Então é muito fácil qualquer pessoa do Brasil ver, por exemplo, se tratar em Campinas para uma terapia, no caso de cirurgia de alta tecnologia, cirurgia Vocês têm esse robótica. turismo médico hoje, Gabriel? Tem pessoal que sai e vai aí para. Usa essa facilidade da logística? A gente observa muito isso, principalmente quando tem alguma tecnologia, vamos dizer assim, que é mais escassa em outras regiões. Então, vamos dizer, por exemplo, a cirurgia robótica. Quando a gente começou a cirurgia robótica, é, mais da metade dos pacientes que operavam aqui conosco em Campinas eram de outros estados, né, que tinha facilidade Uhum. do aeroporto que vinham atrás dessa terapia. Então, eu acho que mais do que a chegada do paciente é também a maior disponibilidade e a facilidade de profissionais, né, porque nas diversas áreas, não na área da saúde, área de tecnologia. Então, o aeroporto ele traz muito progresso nas diversas áreas para Campinas. Hoje a pessoa ela pode facilmente morar em Campinas e ela está no aeroporto, depois, no final de semana, ela volta para casa. Então, isso aí acaba fomentando, acho que a parte científica, a parte de pesquisa, área de construção, área de farmácia, área da saúde. Então, todas as áreas são beneficiadas pela chegada do aeroporto. O acesso facilita muito, né? E depois do aeroporto até Campinas muita coisa ao redor de Campinas, então muitas empresas ao redor de Campinas, onde às vezes nem precisa vir no centro, então isso acabou trazendo um boom, eu acho, em todas as áreas, né? E aí isso acaba muitas coisas evoluindo por conta dessa facilidade. De fato, teve uma expansão importante durante a Copa,
ainda tem voos internacionais, mas são muito voos regionais das diversas áreas do Brasil que passam em Campinas. Isso realmente contribui muito para o desenvolvimento da região e diversas outras áreas que com certeza foram beneficiadas, muitas além da área da saúde, né? E aí, voltando, dando uns passos aí para trás, que que era o hobby da tua infância e adolescência? Cara, eu adoro tênis. Eu jogo tênis desde os 9 anos. Desde Eu acho que sempre? É desde os mesmo? 9, desde os 9 anos. E eu acho que muito era o meu Mas, avô que mas chegou a jogar competitivo? joguei federação, joguei na época dos 12 até os 16 anos, fiquei ali bem colocado até no ranking para a idade ali do estado de São Paulo, né? Fiquei ali Uhum. entre os 10, 15 na época do estado. E é interessante porque o meu avô, que nunca, imagina, em Itapira, inaugurou a primeira quadra de tênis, então ele nunca tinha jogado tênis. E ele também, na época, não acompanhava na televisão, não tinha quase, né? Vamos dizer, era um pouco antes do Guga, era ainda, Uhum. né? Então, não tinha quase isso. Mas eu não sei de onde veio a expressão. Eu tinha um Se, tio, se, se entrega não que você tá meio velho, hein, pô. não. Foi, é, isso é em 90, eu estava com 9 anos, né? Então, assim, foi um, um tio, o irmão dele, que vendia coisas do Paraguai na época, trouxe uma raquete, ele falou assim, pô, vou comprar pro Gabriel, que eu acho que o tênis é um esporte que todo lugar que ele tiver, ele pode estar jogando com alguém, é uma forma de fazer amizades. Eu acho que essa que foi a ideia. E eu comecei a jogar, e eu falo muito, que o tênis ele me ensina uma filosofia que eu acho que é o que eu tento levar nas empresas, né? Você tem o adversário do outro lado, você vai ter o adversário do outro lado, mas com certeza o maior adversário é você mesmo, né? Uhum. É você que muitas vezes não está com um pensamento tão bom, está se distraindo com outras coisas, está pensando em algumas coisas que não vão fazer sentido, não vão trazer benefício para aquele momento. Então, acho que o legal do tênis é essa competição com a gente mesmo, onde eu falo isso até tanto na empresa de anestesia como no hospital. Se o outro fizer melhor, estiver evoluindo bem, não é um concorrente. Então, que bom que ele está fazendo isso, né? Talvez seja um concorrente por mercado, mas acho que na área dele ele está crescendo, está beneficiando mais clientes, no nosso caso, pacientes. Mas a nossa concorrência é sempre ser uma. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem, assim, né? O grupo de Uhum. anestesia ele tem que evoluir naquilo para ele ser melhor do que ele mesmo. O hospital é a mesma coisa. E o tênis ele acaba ensinando um pouco isso. Tem dia que a sua esquerda não está bem, você vai tentar jogar mais pela sua direita. Tem dia que a direita não está entrando, você vai jogar mais, não vai estar tão forte, vai bater uma bola mais fraca. A gente fala que é o balão. Então acho que ele vai se adaptando aqui naquela rotina e na maioria das vezes o seu maior adversário é o que você ou não confia ou a gente se boicota mas é uma maneira da gente tentar sempre cada vez evoluindo sem que a verdadeira concorrência é com a gente mesmo, seja em qual área for, eu penso assim. E como na medicina e na saúde, né? Eu estava falando com você que eu venho tentando estudar muitas características de sucesso, né? E, pô, o sucesso depois de um certo nível de vida, ele é totalmente correlacionado a soft skill, né? Sim, E é exatamente isso que você está falando, né? Tipo assim, a hard skill do físico, dos conceitos básicos do tênis, não tem nem conversa. Se você tem um nível sim, bom, você tem que ter. Só que sim, depois você vê que quem ganha o jogo é o mental, né? é o mental. O mental. Você pega em alto nível um profissional, né? Você vai pegar entre os 100 do mundo. Ele vai ter algum golpe fraco? Não. Ele tem todos os golpes perfeitos. Ele treina aquilo à exaustão. Mas é o mental, né? E aí, como ídolo do esporte, né? Eu admiro, além, lógico, do Guga, mas eu admiro demais o Federer, né? Então tem um discurso Uhum, dele que é bem emblemático. Quando ele ficou ali 8 anos ali quase inatingível, no melhor ano dele, que ele foi número um seguido, né, recorde de semanas número um, ele ganhou 53% dos pontos, os outros 47% ele perdeu, só que ele ganhava o ponto mais na hora certa do que os outros, talvez por uma uhum. conjunção de estratégia, de mental, e aí isso é muito fantástico, né?
Não, você tá louco, né? Isso é insano, né? Você vê como é que é difícil, né? Você se manter em alto nível. Porque a gente estava até conversando isso, né? Na questão de tipo jornada e meta, né? De você alcançar. Então, assim, a pessoa, ela alcança o que ela buscou e ela se mantém motivada a todo dia. Porque uma coisa que a gente não fala muito é que o cara que está em alto nível, ele tem ele abdica de tanta coisa, cara. Pra acordar Sim. cedo, pra treinar pra caramba, pra aquele momento que a gente vê na televisão dele fazer o ponto final e levantar o troféu, que a gente esquece, né, que tem esse dia a dia, né? Toda a preparação, a abdicação de várias coisas para estar lá, né? E que, lógico que isso fica mais explícito, que fica mais no foco quando é uma grande personalidade, mas é o que reflete várias carreiras profissionais, né? A gente tem uma roda de conversa, até de aproximar, que a gente faz uma vez por mês, que até poderia ser maior no hospital, que chama Enfermagem em Transformação. Então a gente leva lá um grupo de profissionais para ele contar a jornada de vida dele, Ricardo. Pô, que legal! Então você começa, primeiro que eu acho que você começa a ver as dificuldades, que é não só, muitas vezes, as várias horas antes que ele teve que acordar para estar no hospital todo dia, né, para tudo, mas as dificuldades que ele teve antes, da onde que ele veio, as dificuldades que ele teve de família, muitas vezes sem apoio, sem estrutura nenhuma, que ele se desafiou. Qual foi o propósito que ele teve, muitas vezes, para sair de um lugar de 700, 800 quilômetros para fazer um curso de técnico de enfermagem e depois sofrer todos os desafios e tudo aquilo que ele ainda enfrenta hoje no dia a dia, quais são as dificuldades, aí você entra na parte hoje, né? O que que motiva, qual que ainda é seu sonho, então acho que é uma maneira de realmente, e aí são sessões, e falo enfermagem, transformação, mas quem sai transformado lá, muitas vezes não, todas as vezes somos nós lá que, da gestão que está ouvindo, que é um pouco disso, né? A gente às vezes só vê o resultado, só vê a vitrine, não vê todos os bastidores por trás de tudo isso. Aí você faz uma complexidade e fala, caramba, né? Todo mundo que está aqui nessa sala com certeza tem histórias tão mais bonitas do que essa que estão contando de superação. E aí acho que torna a coisa muito mais motivadora, muito mais com propósito, é tudo isso. Tira um pouco a gente do automático, né? Que achar, o cara ele joga tênis porque ele nasceu com um dom. Não, não existe, né? Não existe. Pode até ter talento, mas se não tiver aquele esforço, aquela gana, aquele negócio, aquela abdicação, dificilmente chega. E aí que eu acho que é um mindset importante, né? Que muito que você fala. Essas pessoas elas não vê um fim, elas não querem, elas não vê uma linha de chegada. Elas se divertem e crescem e se encantam com o caminho, né? É isso que é fantástico. Ela não está enxergando a bandeirada final. Talvez nem pense, nem exista. O que eu mais gosto disso, Gabriel, é aquela mensagem do Jordan, né, cara? Que ele fala que ele errou muito mais bola do que ele acertou. As bolas caíam na mão dele e ele é valorizado pelos pontos que ele acertou, né? Isso aí. Só que ele errou muito mais para, obviamente, chegar num momento em que o nível de acerto dele era muito mais previsível do que ele errava. Mas ele errou muito mais a vida inteira, né? Sem dúvida, sem dúvida. É isso mesmo. Essa mensagem é muito forte, né, cara? E de verdade, eu acho que é uma mensagem que a gente, de alguma forma, tem que passar mais, principalmente a gente aqui na medicina, e uma coisa que eu tento fazer muito aqui, né? É de alguma forma a gente mostrar que a gente é humano, né? Obviamente que você tem toda a questão de segurança e estruturação para minimizar o erro, e eu acho que é óbvio que a gente precisa tentar fazer isso, né, na exaustão. Mas não tem jeito, né, cara? Então, é, vão ter dias que o processo vai ser melhor, né? Que a equipe vai encaixar mais, que a bola vai entrar no jogo do outro, né? Mas tem dias que não, né? Que você também tem que ter a humildade que o outro jogou melhor e bola pra Sim. frente, né? Isso aí. Parabeniza o outro e vamos tentar, de alguma maneira.
melhorar, é muito isso. Acho que recentemente teve um vídeo também do basquete, você falou do Jordan, né? Que é do Antetokounmpo, né? Que o repórter fala, pô, esse ano você perdeu, tal, 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 você não teve sucesso. Ele fala, mas o que que é sucesso para você? Eu Que é? vi. Você acha que você vai ser promovido todo ano? Você acha que vai ser, pô, peraí, e o tanto que você cresceu nesse ano, você se tornou de repente, mais forte nisso, mais forte naquilo, você privilegiou mais a família, você privilegiou mais um passeio, mais o quê? Então, o que que é, né? E é muito disso que eu tento conversar às vezes, né? Porque é, qualquer que seja a empresa, a gente fala muito plano de carreira, e tal, mas em termos de crescimento de cargo, chega uma hora que é limitado, não tem mais como, né? Então, muito nessa linha, e eu tento falar até, não é para esquivar de nada, mas não é o crescimento de cargo, acho que a gente tem que incorporar crescimento no cargo, né? O quanto que Uhum, eu uhum, uhum, consigo fazer, seja qual for a minha ali o meu crachá, mas o quanto de coisas a mais que eu ainda consigo fazer até para tornar esse dia a dia com mais propósitos, que os propósitos vão mudar também, eu acho que isso que é interessante, acho que valores não, mas às vezes o propósito de uma ação, eles podem em algum momento não ter mais sentido e você vai por outro, mas o quanto que, de repente, a beleza é você conseguir crescer no seu cargo. Quanto mais ações eu posso estar fazendo, impactando mais outras pessoas, enfim, no mesmo cargo que eu estou, e não crescendo de cargo. Acho que é um pouco, é um pouco também disso que é quase o cérebro, né? A gente não usa uhum. quase nada. A quantidade de coisas que a gente pode fazer que é subutilizado, né? Acho que acaba sendo uma motivação também. E dentro das tuas memórias, olhando para trás, eu acho que é sempre mais tranquilo a gente fazer essa reflexão. Você faz lá a faculdade de medicina, toda estruturada, vai lá ver as possibilidades de fazer a residência em Campinas e faz a especialização em São Paulo. Aí você mete a cara no trabalho em Campinas? Isso é interessante, assim, né? Eu fiz a faculdade, primeiro acho que difícil escolher a especialidade, né? E vai muito também acho que muito dos professores que você tem vai te fazendo se aproximar mais de algumas especialidades e se afastar de outras, né? Então, primeiro você vai na lista daquelas que você, não vou fazer. E chegou no final da faculdade, eu pensei, é, estava pensando em anestesia pela possibilidade de ser uma área que eu acho que é interessante, que teria uma visão do paciente como um todo, que eu teria que saber aí todos os sistemas e órgãos, como que funcionam, Uhum. dos medicamentos que toma, das particularidades de cada uma para adequar. Então, a gente tem uma visão bem legal. Associa também essa parte clínica, eventualmente, com alguns procedimentos que a gente faz na área. E depois uma possibilidade de fazer terapia intensiva. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei com alguma ideia Ah, de tinha esse quesinho da terapia intensiva. tinha. Tá, Só aham. que, só que só para muitas vezes também são pessoas que estão passando por isso, né, nessa decisão de residência. Só que eu fiquei entre anestesia e ginecologia para fazer a parte de infertilidade ou parte oncológica. Então, eu fui fazer, na época não tinha inscrição pela internet, era presencialmente. Eu fui numa das opções que eu tinha para fazer a residência aqui, e por coincidência só tinha essas opções lá naquele hospital, anestesia e ginecologia e obstetrícia. Eu fui com a ficha em branco, eu falei, no caminho eu vou decidir o que eu faço. Aí no fim acabei fazendo anestesia, fiz lá, fiz lá também, né? E até é interessante que daí eu estava, na ocasião, já passei a anestesia lá, fiz a inscrição lá para começar a residência, comecei a residência. No dia que eu estava indo fazer a inscrição, me ligaram da Unicamp. Da Unicamp eu tinha prestado ginecologia e obstetrícia. A mulher me ligou, ó, você foi chamado aqui em ginecologia e obstetrícia, tal, 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 não sei o quê. Falei, pô, que bacana, mas eu tô chegando para fazer inscrição na maternidade, que é onde eu fiz residência. Ela falou, não, mas aqui é a Unicamp, né? É uma faculdade com tal, você vai fazer a gente tem todo o respeito pela maternidade, mas é uma universidade aqui, tal, tal. Eu falei assim, não, é que eu vou fazer anestesia. Ela falou, então você é mais louco do que eu imaginava, né? Ela não entendeu nada e, e aí desligou o telefone e eu segui. Acabando a Tipo, residência, é quase um trote que você tava passando, né? falou assim, peraí, ela falou, desiste de falar com esse cara.
E aí eu fui me encontrando muito na anestesia. Mas eu acho que é o que eu tento, até depois, né, trabalhando no serviço de residência médica, ajudando a estruturar a residência médica de anestesia do hospital, né, que eu estou no Veracruz, mas a mudar um pouco a visão do anestesista, dele ter mais envolvimento com o paciente e com a família. Então a gente estipula, por exemplo, a visita pós-anestésica para realmente, tanto a pré-anestésica, mas a pós, para ele fazer o contexto, saber que tem muita coisa envolvida, né, muitas vezes numa cirurgia. Mas isso você começou a desenvolver hoje? Ou, ou já era um desejo, uma percepção tua passada? Eu entendo que você, óbvio que você começou a desenvolver hoje, mas entende a pergunta? Você Entendo. vem com essa percepção de muito tempo ou foi algo depois da tua experiência que você começou a implementar de uma forma diferente? Foi uma coisa que eu fazia já, mas logicamente que na Tá, residência isso que eu queria saber. era uma ação isolada, né? Porque muitas vezes é uma especialidade que hoje está evoluindo muito nisso, mas que tinha muito pouca interação com o paciente, né? A gente só sabia que era o Uhum, anestesista quando uhum, alguma coisa, eu falo, é quase igual o vizinho, você só sabe que é quando dá algum problema. Se ninguém sabe, sim, então é isso mesmo. que tá tudo bem. E isso aí acaba trazendo, eu acho que quando a gente tem essa atitude, e aí sim, lógico, depois que eu estava coordenando a residência, aí você tenta colocar isso, criar uma cultura para isso. Eu acho que aí sim já ganha uma escala macro e tem grandes benefícios, né? Isso no dia a dia parece que não, mas ajuda até a estruturar muitas vezes a técnica anestésica, dependendo dessa Uhum. interação que você tem. Agora que você está vendo, lógico, não é um estudo científico, mas você está vendo que algumas técnicas eventualmente estão deixando o paciente com alguns efeitos que você não precisa. Mas mais do que isso, eu acho que traz a visão para o médico anestesista, quando ele tem essa visão de tudo o que está acontecendo ao redor, né? Que tem uma família lá, que está esperando esse resultado, um maior comprometimento até com com o que é feito em sala. Eu acho que isso acaba crescendo muito legal também. E acabou a residência, eu fiquei um pouco em Campinas, mas também fazia muitos plantões, enfim, nas cidades ao redor, né? Então teve essa fase também. Mas aí já e trabalhando num outro hospital em Campinas, mas também aí trabalhando em hospitais ao redor. E aí quando Isso aí sem tênis. o tênis ficou um tempo, aí fiquei praticamente Tá. uns 10 anos longe das quadras. Eu fiquei aí bastante tempo longe das quadras, tive que abandonar, não teve jeito. É, e aí que veio que na anestesia tinha, a gente tem durante a residência, desculpa, pela sociedade, a gente faz provas anuais faz então prova no final do primeiro ano, do segundo e do terceiro ano, e aí tendo lá a média, você já sai com o título de especialista em anestesia. Aí, Aham. sim, quando a residência é pela Sociedade Brasileira de Anestesia. E, e aí, logo depois que eu acabei, eu prestei uma prova que não é obrigatória, mas que, que é do Título Superior de Anestesia, que é o TSA, que é uma prova que é feita um ano faz a escrita, no outro ano faz a oral. E eu fui aprovado. E aí tinha um serviço, que é onde que é o Veracruz, que tinha serviço de residência médica que estava passando por uma estruturação, uma reestruturação. Aí foi quando eu passei nessa Ah, você prova. entra no Veracruz nesse momento Nesse momento, eu e tinha você sido não sai aprovado desde então? e aí que eu fui aprovado, Não, né, pera aí, Gabriel. Tu tá de brincadeira, cara. Você tá no Veracruz há quanto tempo, cara? eu tô lá desde 2009, vai fazer agora 17 anos. E aí eu Caramba! passei nessa prova e aí depois com isso, o número de vagas de residência de anestesia é baseado pelo número de anestesistas portadores do TSA. No Brasil todo é isso, né? E aí é uma taxa de aprovação que não é tão alta. Então, quando eu passei, aí que veio o convite para lá, porque estava passando por uma reestruturação da residência de anestesia, tal, enfim. E aí, então, eu ajudei a reformular, mas imagina, eu tinha 28 anos também, então não era uma 27 anos. Então, eu tinha acabado. Mas isso foi planejado e construído? Já tinha algum sentido dentro da tua jornada de carreira? Eu, eu, A prova, entendeu? a prova é porque eu tinha essa. Eu achava que eu tendo esse título.
eu iria trabalhar num serviço de residência médica e, com isso, de alguma maneira, me obrigaria, no bom sentido, a uma atualização constante na minha área. Eu acho que Tá, ali eu já falei assim, seria uma forma de eu não ter zona de conforto na parte de atualização, porque, tá. querendo ou não, você está trabalhando com a formação de futuros especialistas, as demandas, mesmo antes do chat GPT, imagina agora, onde você tem qualquer inteligência artificial, você discute um caso, não tem mais aquele chutar a conduta, né? Já vem a evidência daquela conduta que vai ser feita. Lógico que tem todos muitas vezes, os problemas. Mas eu achava que seria isso, uma possibilidade, mas não imaginava no Vera Cruz, né? Na verdade, tinha alguma coisa, eventualmente, de até eu trabalhar onde eu fiz a residência. Só que aí veio o Uhum, convite uhum. do Vera Cruz, é um hospital que, que uma referência também Qual, no qual, SUS. qual era qual era a realidade do Veracruz há 16 anos atrás? Há 17 anos você entrou. O Veracruz, ele sempre foi focado em tecnologia, era muito evoluído em várias linhas de complexidade também, ele teve uma grande, vamos dizer assim, destaque na parte de urologia, que sempre foi muito forte, e a parte da anestesia na época tinha tido uma intervenção da Sociedade de Anestesia que estava proibido de entrar novos residentes. Então eu entrei nesse contexto, né? Eu entrei nisso para tentar organizar toda a parte a- acadêmica de aula dos residentes, um novo programa dos residentes, estruturar a escala, estruturar a parte educacional. Então foi uma coisa que fazia muito sentido. E aí, pouco a pouco, e aí a gente hoje já conseguiu, depois disso, né, estabeleceu-se no último ranqueamento da Sociedade Brasileira de Anestesia, já estava entre os melhores serviços de anestesia e de formação de residentes do Brasil. Então, todo esse contexto, né, que a gente hoje é, alcançou. Mas foi isso que por conta desse título que eu fui trabalhar no Vera Cruz, que ficaram sabendo e aí me convidaram. Então, esse foi meu começo de história lá no E hospital. você gosta desse caos? Eu Você gosto, entrou eu no gosto. Veracruz com baixas perspectivas e muitas oportunidades, né? E aí você É que eu teve que acho, construir uma jornada, né? porque assim, era um hospital que, para a gente na região lá, era um hospital assim, reconhecido pela excelência, né? Então eu sabia que ali, em várias áreas, já eram bem estabelecidos, com várias referências na época, e ainda em várias especialidades. E eu falei, pô, na anestesia acho que dá para fazer um trabalho bem bacana, une essa parte aí também que eu gosto de ensino, né? De estar atualizado e também ajudar na formação de futuros médicos. Então a coisa veio bem. Na verdade, que a gente, um pouco assim, quanto maior o desafio, talvez a gente se motive mais, né? E aí que foi um pouco nesse sentido, né? E aí de lá eu fui, passei, fiquei alguns anos coordenando a residência, aí depois teve a possibilidade, Isso aí você está dando plantão ainda no entorno. Tá. muito plantão, E, muito plantão. e solteiro, relacionamento, Eu, eu logo, vida de casado, como é que é isso? Logo após a residência, eu me casei, eu fiquei 12 anos casado, tenho duas filhas, depois acabei me separando, mas nesse momento era bem, eu chegava, por exemplo, final do ano, a hora que você parava para pensar, acho que somando, acho que tinha 4, 5 finais de semana realmente livres no ano todo. Então era uma rotina muito insana de plantões em vários lugares, né? De ficar muito na região de Campinas com vários plantões. Então realmente era uma rotina bem corrida, né? E aos poucos aí eu consegui tornar a vida um pouco mais controlada os horários quando eu fui deixando todos os plantões, aumentando minha carga horária no único hospital que foi no Vera Cruz. E aí começou a coisa a ficar um pouco mais equilibrada de agenda, de finais de semana, Mas isso daí tudo é 100% de assistência, cem até por esse cento de momento. assistência. 100% de assistência. E quando é a virada? Na anestesia, Quando a e gente, por quê? Quando e por quê? Tem esses dois pontos. né, legal. Acho que na anestesia, eu sempre me interessei muito por indicadores de qualidade. Então, eu busquei a gente Aham. ter uma gestão mesmo é, do que a gente poderia fazer para diminuir o evento adverso, né? Então, a gente começou.
mapear o quanto que o anestesista, que está, uma especialidade que está 100% sempre tendo no hospital, o quanto a gente poderia ajudar o hospital aí, de realmente ser um hospital mais seguro. E para isso a gente tinha que mensurar, medir alguns dados. E aí e eu acabei fazendo, conversando com outros serviços que na época já tinham isso mais bem estruturados. Então, o quanto que eu acho que essa gestão, primeiro uma gestão de pessoas que acaba montando equipe e tal, escala, definindo funções, quem vai para cada coisa e tal, mas eu acho que a hora que eu comecei a ter mais posse de indicadores de dados, facilitou um pouco, me deu mais ferramentas para, de repente, eu ter algumas ações, eventualmente, para diminuir a incidência de normotermia, de náusea e vômito, de infecção de sítio cirúrgico, de antibiótico profilaxia. Então, isso me motivou desde cedo, além de pesquisa de satisfação, que a gente estava comentando há pouco, sobre satisfação pós-anestésica. Então, uma coisa que a gente Uhum. implementou aqui há mais de 10 anos, de mensurar esses indicadores para realmente tanto assistenciais, mas de experiência do paciente naquela época para a gente ajustar. O hospital passou por uma mudança, ele foi adquirido por uma holding, até então era um hospital que era um hospital Quando é independente, que foi? Quando é que o hospital foi adquirido? foi 2017, 17 para Foi antes da 18, pandemia, né? antes da pandemia. E Uhum. aí, quando veio essa gestão, eles foram atrás assim de cada especialidade, queria conhecer a fundo o que era cada especialidade, né? Legal. Aí na época que veio da anestesia, pô, aí quem que tinha dados da anestesia para falar? Eu tinha indicador de quase tudo. Eu falei assim, pô, acho que é legal, tal, com base nesses indicadores faz muito sentido para a gente você está mais próximo para ajudar a gente a mapear algumas possíveis melhorias, integração aí depois com a farmácia do hospital, com o controle de infecção do hospital, com as Uhum. comissões de ética, comissão de padronização de medicamento, faz parte, e aí eu comecei a coordenar o departamento de anestesia. Eu acho que é aí que foi a virada, eu acho que aí foi uma coisa, não era só a residência, era um departamento, né, então não eram só os residentes, eram todos os médicos do departamento, e depois teve uma coordenação também do centro cirúrgico. Nisso entrou a pandemia. Entrou a pandemia, eu já tinha feito duas pós-graduações, a de terapia intensiva, adulto no Einstein, que tinha já um pouco naquela época, 2008, 2009, um pouco já de gestão mesmo, que falava Uhum. sobre otimização de recursos, isso me fascinou muito. E logo antes da pandemia, eu tinha feito uma outra no Sírio-Libanês, que era de pacientes críticos, mas também de gestão da anestesia como um todo no hospital. Então, isso aí já também me deu uma visão. Falei, pô, acho que a gente pode fazer mais coisas. Com o início da pandemia, e eu estava na coordenação da anestesia, eu senti que faltava, até para você sentar na mesa com algumas pessoas, né, que são executivas há mais tempo, faltava ter é, mais conteúdo para debater. Aí eu fiz o MBA de Gestão, Inovação e Saúde. Aí eu falei, pô, isso aqui é bem legal, né? Dá para conciliar, acho que dá para fazer decisões mais equilibradas, né? Porque eu acho que mantém-se um pouco na assistência e tá essa parte de gestão. Então, Seja sincero agora. Valeu a pena ou se arrependeu? valeu muito a pena. Valeu Legal. muito, muito a pena, porque eu acho que muitas vezes a gente, como médico, a gente sempre está apto por melhorias, né? E a gente quer sempre que, de alguma maneira, o hospital se adeque a essas melhorias, e a gente acha que é tudo fácil, basta a boa vontade do gestor. Quando você faz isso, fala, caramba, não é tão fácil, e mais do que isso, eu não só eu deixo de apontar problemas, como eu começo a fazer parte da solução. Acho que esse que é Uhum. a, a virada da coisa, que você começa a entender mais as engrenagens, como que essa força da saúde, os vários atores que estão envolvidos, como que toda essa coisa está tudo está muito ligado, e a complexidade. Então isso acaba ajudando também, né? Então e com isso eu fui nessa questão, fui depois coordenando o centro cirúrgico, já também baseado em indicadores, então não só de novo, né, de meta de números, mas não, medindo muito satisfação dos pacientes, satisfação dos cirurgiões, otimização de sala, então entendendo muito essa engrenagem
tudo como é. Depois disso, fiz ainda um pós-MBA, que eu achava que eu acho o ambiente de sala de aula fantástico. Até que eu estou Uhum. no momento mais dois Que eu cursos, gosto também. né, mais dois cursos, e fazendo um curso agora que tem 30 alunos na turma, né? Mas da área da saúde só três, mas que é como é de finanças estratégicas, não, mas o quão rico é você aprender com diversas áreas também. Então, esse ambiente Uhum, de uhum, troca, uhum. sala de aula, eu gosto muito. Aí, nesse pós-MBA, acho que é, vários insights, várias coisas, enfim, e veio por todo esse trabalho que eu estava fazendo no hospital, veio uma possibilidade aí, um convite para eu ficar na direção técnica e na direção médica, né? Muito mais nessa base de indicadores estritamente assistenciais que a gente foi criando, foi construindo e eu fui analisando com o tempo, né? Eu acho que a beleza disso é que, depois desses indicadores, a gente pode tomar ações macro, onde na anestesia eu posso estar fazendo bem para aquele paciente que eu estou anestesiando, né? Mas quando você tem essas ações, esses indicadores aí do ponto de vista da gestão, você ajustando alguns processos, você pode fazer benefício para muito mais clientes, muito mais pacientes. Então, isso que tem me motivado, né? E também, ao mesmo tempo, serve como uma terapia, uma vez que hoje eu estou menos na assistência do que eu estava antes, então fica também esse jogo de compensação, vamos dizer assim, hoje eu posso fazer mais coisas, mas, logicamente, é, também com certo equilíbrio, talvez essa questão, porque quando você está numa cadeira tomando decisão sem saber de fato o que está acontecendo na ponta, talvez você não tome decisões tão equilibradas ou que não tem que ser equilibrado a todo momento, mas eu acho que isso facilita algumas decisões, mas mais do que isso, a maneira e o time de tomar algumas decisões. Eu acho que, e chamando mais gente para conversar, explicando aquela situação e chamando mais pessoas para, de repente, sair uma solução maravilhosa onde você desagrada menos pessoas. Eu acho que tenho aprendido muito com a escuta ativa, tenho muito a desenvolver, mas acho que hoje é uma coisa que eu venho trabalhando bastante, ouvindo as áreas assistenciais para, na área da gestão, a gente tomar decisões mais equilibradas, ou mesmo que erre, né, Ricardo, que você saiba, explique o motivo por que errou o que você estava tentando. Acho que esse que é o caminho. Eu, dentro aí dessas inúmeras conversas, hoje eu tenho a certeza que a gestão é zero afastamento da medicina e sim uma medicina que você consegue fazer em escala, cara. Isso para Isso. mim é a melhor definição. E pensando nisso, existe uma memória tua de um primeiro momento ou de um momento aí emblemático que você se conscientizou dessa tua maior responsabilidade? Não me entendam mal, vão tacar pedra, haters, não. Não é que o médico tem uma responsabilidade menor, mas você tem uma responsabilidade individual com aquele paciente que você está tratando. Você acaba tomando uma decisão que repercute para inúmeros pacientes. Que momento que você falou, meu Deus do céu, onde eu vim me meter? Teve esse momento ou foi algo natural e fluido? Eu acho que a gente vai sendo preparado no dia a dia, né? Mas logicamente que tem momentos muito, muito importantes, assim, eu acho, né? Como você falou bem, né? Que eu tô cuidando daquela vida, que aquela vida é única, mas eu tô ali todas as minhas ações concentradas nela, que a importância daquilo não tem preço, né? Então é fantástico. Aí, na gestão, o que eu encaro como mais transformador é quando, por exemplo, a gente começa a ajustar, e aí, no caso do hospital, alguns processos de pronto-socorro, onde a gente hoje, o caminho é difícil, mas a gente consegue atender mais pacientes com menos filas hoje, com uma satisfação maior, e são pequenos ajustes. Então, acho que você está trazendo mais benefícios para aquele paciente, para aqueles pacientes, tornando a jornada mais fluida, né? E eu acho é, que uma coisa, a gestão, tem essa questão solitária, não solitária, eu acho que a gratidão pelos gestores ela é muito menor do que a gratidão pelo médico, porque as ações elas
quando vai tudo bem, entra no automático, mas a gente sabe, pelo menos acho que a gente tem que se guiar, a gente sabe que aquele é o caminho, vamos trabalhar por isso e não vou tentar me distrair isso, logicamente ouvindo todos, né? Mas quando você recebe, por exemplo, você ajusta um fluxo, seja de repente um fluxo de interação, um fluxo de recepção, e aí você olha de longe e você vê a felicidade e a gratidão das pessoas, que aquela coisa tá fluindo melhor, está sendo bem, está tendo uma alta mais segura, ou eventualmente depois você olha umas pesquisas de NPS e vê a satisfação dos pacientes subindo, dos médicos subindo, aí você fala assim, putz, acho que eu estou no caminho certo, né? E aí olha que a gente tem, por exemplo, alguns momentos que eu gosto muito. É, eu visito o quarto de pacientes todos os dias. Eu visito o quarto de pacientes todos os dias e me apresento. Eu falo, ó, sou o Gabriel, sou médico também, mas estou aqui na direção para ouvir você do que foi o seu atendimento e que você tem alguma melhoria. Por favor, fique à vontade. Esse momento me satisfaz, cara. Eu acho que a hora que tem essa troca, né, de pacientes que falam assim, eu já tive aqui no hospital, foi uma experiência assim, e agora eu senti que melhorou nisso. Ou eventualmente aquilo também, que com certeza vem em várias visitas aí. Eu acho que precisa melhorar isso, porque teve um problema aqui, um problema aqui. Eu acho que essa proximidade, e aí você sabendo que você tem capacidade e também tem ferramentas para melhorar aquilo, isso é transformador. Isso é fantástico. E um pouco dessa ideia, eu li um livro que me impactou muito, que é um cara espetacular, né, que é o Pedro Janot, que foi um presidente da Azul, ele foi presidente da Zara e também foi presidente da Azul. Hoje, onde ele ia nos voos, né, e se apresentava como tal para escutar como que estava sendo a experiência do cliente no voo, né? E ali eu acho que Uhum. essa melhoria é muito importante, essa escuta ativa é muito importante. Aí é um momento transformador que você vê orgulhoso porque aquilo que está certo e mais responsável por aquilo que não está dando certo, porque você tem os caminhos para tentar melhorar. Isso é uma coisa a maravilha do desafio e a beleza da gestão. Não, eu concordo contigo. E você é hoje aí, formador de equipe como líder e já estruturou vários grupos e eu acredito que por mais que você trabalhe com muito indicador e muito dado, uma estrutura de checklist que a gente possa fazer consegue salvar um time que trabalha apreensivo, com medo daquilo que você estava falando de não ter voz e não poder expor aí as suas realidades e até mesmo suas ideias. Como é que é para você criar esse ambiente em que a tua equipe consiga brilhar? Eu acho que tudo é um desafio. Acho que a gente vem de um setor que tem historicamente uma hierarquia e às vezes não muito espaço para muitas especialidades, para muitos times multidisciplinares. Mas eu admiro muito uma, uma autora, né, que é a Amy Edmondson, que fala sobre segurança psicológica, né? Então ela traz no livro dela vários exemplos. A tese, por exemplo, de o quanto que a NASA demorou muitas vezes e falhou em alguns lançamentos porque não tinha espaço para o time opinar em algumas mudanças. E, eventualmente, o quanto que a Toyota se tornou um carro seguro, mais rápido, porque todo mundo podia dar opinião sem medo de ter retaliação. Então, acho que é isso que eu tento trabalhar nos times, tanto da anestesia, mas hoje no hospital com o time de médicos, com o time de enfermagem, com o time multidisciplinar, com o time, todas as áreas que tocam o hospital, de criar um ambiente seguro, onde eles possam expor as suas opiniões sem medo de retaliação, porque todo mundo o que quer naquele dia, no final do dia,
é tornar aquele ambiente o mais seguro. Acho que aí, com o tempo, logicamente, a gente vai filtrando e vendo aquelas ideias que, de repente, não é para que vão trazer benefício, aquelas que só vão trazer menos trabalho, menos sobrecarga. Então, acho que isso que é um desafio. Acho que é trabalhar nesse ambiente psicológico, de segurança psicológica. Isso é importante, é um ambiente onde, por exemplo, todos possam opinar. Com certeza, eu posso, num momento de distração, prescrever ou escrever alguma coisa, uma dose ou uma diluição errada. Se eu tenho mais pessoas Uhum. do meu lado, falam assim, Gabriel, será que é isso mesmo? Será que você não quis dizer outra coisa? Será que não é outra coisa? Nunca vi isso, tal, tal, tal. Eu vou ter muito menos chance de errar desse erro ir para frente e causar algum dano maior. Quando todos estejam encorajados a falar, isso também vai no campo das ideias, né? Eu cito, a gente, por exemplo, fez um conselho consultivo de pacientes para melhorar a linha pediátrica. Então, né, crianças opinaram, mas também pais de criança, é, Uhum. o, o que é aquele momento de maior fragilidade para uma família, que é uma cirurgia pediátrica, a gente poderia no hospital tornar esse momento mais fluido e o mais lúdico possível. Então, a gente criou uma linha, né, que hoje, por exemplo, tem benefícios de quase não utiliza mais medicamento pré-anestésico, porque a gente já sabe na visita qual desenho a criança gosta, qual o personagem favorito. Então, Legal. ela já vai para o centro cirúrgico dirigindo o carrinho, com o tablet, assistindo aquele desenho. Ela já escolheu qual que é o cheirinho entre várias essências que ela vai sentir. A sala de cirurgia se transforma, e não custa nada, é um painel com um projetor audiovisual que passa um filme para a criança e o pai ou a mãe, o acompanhante, acompanhando o início e o final da cirurgia e também na recuperação pós-anestésica acompanhando a criança. Ninguém melhor do que o pai e a mãe, do que nenhum monitor é capaz de ter essa percepção melhor do que o pai, embora ele vai ficar monitorizado, do que Uhum. estar um dos pais lá acompanhando. Só que isso que a gente percebeu, quem trabalha com a gente falou assim, caramba, minhas ideias aqui podem ser ouvidas. Então, vão dando várias sugestões, não só para melhorar a experiência da linha pediátrica, mas sugestões para todo o centro cirúrgico. O ambiente se torna mais encorajador para todas as ideias. Será que não é melhor trocar esse suporte de lugar? Será que não é melhor fazer a entrada dos pacientes por ali, porque se expõe menos? Será que não é melhor mudar por exemplo, alguma dessas etapas de checklist que tem mais sentido? Eu acho que essas pequenas transformações que vêm da escutativa, onde se abre o ambiente para as novas ideias, todos saem ganhando. É isso que eu tento replicar hoje, não só no centro cirúrgico, mas em todas as áreas do hospital. E também na vida, né? Acho que quanto mais a gente está disposto a ouvir e saber que a gente é totalmente falível e factível a erros, a gente tende a errar menos. Não, e aí pivotando um pouquinho para a área aí da tecnologia, né? Você criar um ambiente desse mais seguro, a tecnologia ela deixa de virar muleta e muitas vezes vira alavanca mesmo, né? Te leva para cima. E o que vocês estão hoje aí utilizando e aproveitando esse ambiente todo construído para fazer com que toda essa enxurrada aí de IA e novas plataformas consigam trazer mais segurança e melhoria de processos aí para vocês. Perfeito. É que você falou, uma enxurrada, acho que tem muita coisa no prometendo algumas coisas, outras entregando mais, outras entregando menos, outras que já existiam, então só estão reformuladas. Eu acredito muito que a tecnologia vem para personalizar o cuidado. É isso que Uhum. eu acho, né? Então, na área da anestesia, é isso, com diversos monitores, onde eu consigo ter dados daquele paciente para me guiar na profundidade anestésica, na reposição de volume, ou mesmo na Uhum. previsibilidade que ele vai ter de náusea e vômito, ou mais ou menos dor no pós-operatório. No hospital, a jornada a gente vem otimizando muito processos hoje. Eu acho que, por exemplo, a gente consegue ter dados de todos os pacientes que entram na emergência, onde que ele está parado, qual o tempo que está pendente, qual a avaliação que ele precisa, qual o exame que está atrasado, qual o alerta crítico que eu já vou ter nesse atendimento. No paciente internado, a gente consegue monitorar
os horários de visita, se teve interconsulta, se não tem interconsulta, se o paciente está com uma queixa de dor, já apita, qual foi o tempo, né, que a tecnologia está também esperando para reavaliação dessa dor, se essa dor foi tratada do paciente internado, então está num painel que está ligado com o prontuário eletrônico. Então, isso a gente consegue personalizar o cuidado mais munido de dados. E também muito que ela vem nos ajudando em otimizar, então tem muito da face de experiência do paciente, acho que esse que é o grande foco, então acho que Uhum, uhum. facilidade de acesso através de marcação, de consulta com aplicativo, de resultado de exames, mas tornando essa jornada do paciente mais segura, do ponto de vista que eu tenho mais dados, quase um painel assistencial que me avisa a chance daquele paciente, a maior chance de ter de deteriorar, de ter uma alta segura, se é o momento de ser alta, realmente aquela prevista ou não, está tendo alguns indicadores que precisa ter, de repente, um outro suporte, então a gente consegue, ela sugere para a gente, eventualmente, uma intervenção. Isso tem tornado mais seguro e essa jornada do paciente na nossa entrada também nas emergências. Do ponto de vista de processo de otimização de recurso, por exemplo, cito o exemplo de agendamento cirúrgico, né? A gente tem hoje com inteligência artificial um ajuste de tempo e também hoje de movimentos naquela sala de cirurgia, do que precisa ser realmente adequado, seja de reposição, de giro de sala, de reposição de medicamento e tal, enfim. Mas mais do que isso, sabendo quando entra um pedido de um cirurgião de uma determinada cirurgia, a gente tem, respeitando as três opções de horário ou mais que aquele cirurgião põe, ela já me sugere que aquele cirurgião, para aquela cirurgia, dentro daquelas três datas, vai me impactar menos o mapa cirúrgico se for em tal data, em tal horário que a gente sugere. Então, basicamente, a gente quase que construiu mais duas salas de cirurgia sem colocar nenhum tijolo, só otimizando processos e projetos, desculpa, processos de agendamento e otimização de tempos nossos. Então, ela vem, além dela permitir uma análise em tempo real, de realmente qual é o tempo e qual o processo que eu tenho a ser ajustado, seja o início da anestesia, o término da anestesia, a entrada do paciente, atraso de algum profissional, tal. Mas hoje ela já sugere, dentro daquelas opções, quando uma equipe vai marcar para aquela cirurgia, dentre as três opções de data, qual vai me causar menos impacto para não atrasar o giro ou eventualmente Uhum. o atraso da cirurgia, e levando, né? Porque toda vez que atrasa a cirurgia, além do desgaste para o paciente, desgaste da equipe, insatisfação de todos, então ela já sugere numa escala aí qual que seria o menor impacto atendendo a demanda daqui. Então a gente consegue otimizar muito a, o que a gente tem de capacidade atual sem basicamente não colocar nenhum recurso extra. Eu acho que isso vem muito no sentido. Aí você. Ah, outra coisa que eu lembrei agora. Você comentou comigo da tua visita a Israel e como é que foi essa experiência? Eu gosto, aí alguns convidados já tiveram essa vivência e todo mundo elogia demais o sistema e os modelos. Alguma coisa que conseguiu trazer aí para a prática de vocês? Tá muito diferente? Vocês estão entregando a mesma coisa? Fala aí um pouquinho. É um caminho, né? De fato, ali é um celeiro de inovação, de tecnologia, de startups em diversas áreas, não só da saúde. Então, são áreas é, é, assim, surpreendente a quantidade de tecnologia que tem em agricultura, segurança, transporte e tal. Acho que na saúde o que é fantástico, o que é um desafio para nós, é a interoperabilidade. Então, todos os Uhum, pacientes, sejam uhum, quais for, têm uhum. um prontuário interoperável, integrado. Isso otimiza muito o recurso, diminui custos e desperdícios. Acho que isso que é bem sensacional. O que ficou de exemplo também ali tem desde que eles são sempre desde de crianças, né? Sempre essa inquietação de saber mesmo, de desafiar e perguntar em diversas áreas. Acho que essa inquietação de buscar por melhorias e ter esse espaço para questionar um chefe, questionar um superior é importante para a melhoria de todos. Eu acho que é, sempre sabendo que se alguma coisa não deu certo, não é o fim, é o caminho para o acerto. Acho que tem essa Uhum. construção lá também. Mas o que chamou muito a atenção, e aí eu acho que é uma coisa que dá para ser encorajada, a gente fala da área da saúde, mas quantas ideias geniais,
que ficam Sim. muitas vezes esquecidas nas universidades brasileiras porque não tem uma integração, né? Seja tecnologia, saúde, arquitetura, construção, direito, muitas vezes. Quantas iniciativas podem ficar que foram teses de mestrados, doutorados, pós-doutorados brilhantes que não tiveram uma escala e não mudaram, poderiam mudar várias realidades. Lá tem todo um ecossistema, né, de ter essa mais integração de soluções vindas da parte acadêmica, já estar ligados a desenvolvedores, aí tem investidores, e já prototipar isso para ações para o dia a dia. Então, acho que realmente explica, por exemplo, muitas das tecnologias que foram inventadas lá, né? Desde o Waze, do pendrive, de stent farmacológico. Então, muitas dessas coisas que buscam justamente que eu acho que tem o maior elo entre as ideias, né? As coisas ficam mais elos, elas acabam se tornando uma habilidade maior de transformar ideias em produtos. Acho que é uma grande lição em diversas áreas que tem lá. E você aí, com essa tua vivência de formação aí com gestão num grande hospital, num hospital de ponta, como é que tem sido aí a tua percepção de jornada e evolução ou regresso desses novos profissionais formando? Você acha que a gente está conseguindo formar médico para cuidar de paciente ou apenas para sobreviver nesse sistema caótico, cara? É um desafio enorme mesmo. Eu acho que quando a gente aumenta muito o número, né, você afasta pessoas que de repente que tinham mais propósito em fazer a carreira. Então, acho que as pessoas acabam entrando, talvez tenham uma facilidade de acesso e depois acho que ficam se perguntando por que está naquela carreira. Então a gente vê alguns formando e depois de algum tempo é, me, me for, formar-se médico era uma realização de vida, né? E ele, lógico, que começando ali. Hoje muitas vezes se tornou mais uma coisa e muitas vezes quase se esquece que é médico, né? Então acho que isso tem dois caminhos. Primeiro ponto, né? São pessoas que vão atender pacientes, na maioria das vezes. Eu acho que muitas vezes é necessário porque, por exemplo, o número de vagas de residência não acompanhou, nem tem como acompanhar, porque não vai ter demanda para Uhum, diversas uhum, especialidades, né? uhum, uhum, E aí me preocupa muito, assim, o que essas pessoas que estão formando em medicina, mas que não estão indo na residência, o quanto muitas vezes ainda, uma coisa ainda maior, um problema maior, que estão caindo em algumas pós-graduações, alguma coisa nesse sentido, que estão ainda menos preocupadas em tornar esse profissional melhor, onde viram ali de uhum. repente, um nicho de mercado e ainda menos preocupados com a assistência. Então, a gente leva a essa realmente um risco assistencial da parte do hospital, obriga o hospital, além de ter os próprios treinamentos, cada vez a gente vai ser mais protocolos para tudo, porque nos preocupa também o quanto essa formação médica aí, muitas vezes, não digo solta, mas a gente tem que ter algumas linhas já de terapia bem definidas para tentar, vamos dizer assim, de alguma maneira, ser um suporte clínico a mais. Mas eu acho que mais do que isso, Ricardo, é a própria frustração daquele profissional, né? Porque muitas vezes ele não se enxerga fazendo isso o resto da Uhum, vida. Ele uhum, formou uhum. médico e essa frustração dele consigo mesmo, fala, putz, me formei e ele descobre lá na frente ou mais próximo, que não era nada do que ele queria fazer, que foi fazendo de repente uma facilidade ali que teve instantânea. Então me preocupa essa falta de propósito. É, Mas você mas acha que vem piorando, cara? Ou o teu N é meio viciado e os profissionais que chegam lá para você estão tão atendendo o que você precisa?
Assim, pode parecer. O meu N é viciado. A gente não percebe grandes distorções, porque, por exemplo, para trabalhar lá, obrigatoriamente tem que ter tido uma residência, tem que ter o título de especialista para ser registrado. Então, a gente já tem um Uhum. bom funil, né? Então, eu acho que acaba com o meu N, acaba sendo viciado. Na especialidade de anestesia, por mais que forme as pessoas, está tendo ela vai um pouco na contramão das outras. Hoje tem uma demanda muito grande para outros procedimentos. A pandemia, de alguma maneira, nos fortaleceu do ponto de vista de campos de atuação da anestesia. Então, é uma área que tem ainda bastante campo de trabalho, né? Mas eu acho que a gente fala muito em controle, agora está a votação, né, do exame de proficiência, tá? Eu acho que é Uhum, uma uhum. medida interessante, mas me preocupa ainda mais essa questão de outros cursos que estão se vendo esses médicos que estão ainda tentando no mercado do trabalho, fornecendo ainda pós-graduações e tornando mais confusão para o público leigo, né? Porque ele foi pós-graduado em alguma área e, na verdade, não é a formação Sim, esperada, né? sim. Então, isso vem trazendo também um problema bem importante. É, mas eu vejo o caminho para hospitais ter um processo de seleção desses profissionais, aí atendendo esses requisitos, aí cada hospital vai o seu, logicamente. Quando a gente tem a Joint Commission no hospital, então facilita para a gente ver a performance também dos médicos, fica avaliando eventualmente incidência de eventos não esperados, isso ajuda, mas a própria admissão que tem. E aí, essa adoção cada vez mais que força os hospitais a ter de adoção de protocolos, e que vai um pouco na linha ao contrário da medicina personalizada, mas eu vejo que é vamos dizer assim, tornando mais a instituição, vamos dizer assim, dando quase um suporte clínico através desses protocolos para eventualmente disfarçar alguma dúvida, alguma formação não adequada dos profissionais. Mas, de novo, o meu Enes tem razão, ele é viciado. A gente aqui ainda não observa isso, embora a gente saiba cada vez mais números de profissionais sendo formados, né? Que você, na sua especialidade, acho que também não deve ser tão diferente também, porque o funil é muito estreito, né? Mas o que você vê de formação de Gabriel, profissionais? Gabriel, eu acho bizarro. É bizarro. Literalmente, eu acho constrangedor o que está acontecendo. A quantidade de profissional hoje que trabalha hoje, que chega para trabalhar, assim, é um nível muito ruim, cara. Com valores completamente distorcidos. Falta de, né, valores, né? Pô, acho até uma boa colocação, né? Eu nunca nem tinha colocado dessa forma, mas acho que sim. Acho que é falta de valores, cara. E assim, de verdade, eu acho que tem uma piora geracional, sem nenhuma nostalgia. Eu acho que a seleção que era feita para formação melhorava a qualidade, e eu acho que a gente vem gerando esse acesso maior e corrigindo os processos, e me permita discordar de você, detesto a ideia da prova. Eu odeio prova, cara. Eu acho que a prova é uma constatação Sim. da nossa incompetência como sistema, cara. Não está tratando a causa, né? Você tá, Poxa, cara, exatamente isso. sim, Eu entendo que é preciso tomar alguma atitude e que a gente tem que fazer. Tudo bem, concordo, sabe? Mas, poxa vida, vai continuar abrindo um monte de faculdade, isso, isso. vai continuar entrando um monte de gente, não teoricamente, os órgãos encontraram uma solução para deixar o pessoal ganhando dinheiro com abrindo faculdade nova. E Continua, aí é é mais verdade. um monte de profissional no mercado, e aí eu faço funil como residência, cara. O Giovanni Thierry, quando eu gravei com ele, ele falou exatamente isso. Isso para mim é muito emblemático. Tem alguns anos que eu gravei com ele. Ele falou, cara, Ricardo, assim, exatamente o que você falou. O número de residências não acompanha. E é um funil natural que foi criado.
Tudo bem, sim, não precisa de tanto especialista, mas então eu acho que a gente deveria ser mais transparente e expor para a sociedade, inclusive para os estudantes de medicina, que eles vão ser formados para ser um médico generalista para atender uma outra coisa. E não vai ser o médico que aparece hoje no Instagram, ultra especialista, andando de carro zero importado. verdade. Mas e aí isso é transparência para mim. E eu acho que vai ter gente que quer. E ok. O que não Mas, dá é a gente querer fazer penduricalho, é a gente encontrar alternativas para um caos que está hoje instaurado dessa forma. Então, assim, isso de verdade, hoje me preocupa muito o cenário que a gente tem e gosto sempre de lembrar para todo mundo. Nós somos pacientes. sim, Nossos familiares são pacientes. No momento em que a gente acha que isso é algo que não vai chegar até nós, eu acho que é uma completa ilusão. Ah, eu tenho conhecimento, conheço isso, conheço aquilo, tal. Quando você chega, bate de carro, é essa pessoa com valores distorcidos muitas vezes, sem uma preparação técnica adequada ou apropriada que vai tomar a decisão sobre a tua vida ou a vida do ente querido que você ama, cara. chega e chega muito rápido, né? Com certeza. A gente cada vez mais acompanhando, né? Não só noticiários, né? A quantidade de questões legais, jurídicas, né? Que explodem cada vez mais. Eu acho que você tocou bem, né? De valores distorcidos, ou muitas vezes falta de valores, né? Muitas vezes e a gente não pode se porque a gente vê algumas publicações, né? No Instagram que não só nas redes sociais, fala, pô, você gostaria de achar que fosse uma IA aquilo, não, mas não é. Né? Sim. É um profissional que viu ali uma maneira e aí acaba sendo seguido por outros com uma total distorção de valores. E, e mais, né, a quantidade de pacientes que acabam que não tem informação, né? E ele também está trabalhando, ele está validado como aquele médico, o paciente está no papel dele que vai procurar e ele não tem o discernimento. E como você falou, ataca a todos nós. Acho que ninguém tá imune a isso, né? E você tem razão. A questão da prova, ela nem digo paliativa, mas não está atacando nem de longe a causa, né? Que é a abertura cada vez discriminada de maior número de vagas sem a preocupação de ter qualidade, preocupação de validação. Então, realmente é um problema que vem se intensificando cada vez mais e não tem nenhuma região mais ou menos, né? E outra, a gente nem pode falar de região mais ou menos, porque toda a vida tem o mesmo peso, a mesma importância, né? Então, realmente é uma coisa que a gente, como hospital, sempre tenta se precaver da melhor maneira, mas é só um, né? Não está Sim, mudando sim, a sim, sim. realidade. Ah, E mas de verdade, Gabriel, hoje em dia eu vivo, cara, com com aquela fase do Gandhi de seja a mudança que você quer ver no mundo, cara. Então, perfeito. no momento que vocês conseguem criar uma ilha de excelência e um cuidado diferenciado, e uma humanização no cuidado, e uma entrega padronizada, ter controle dos resultados, pô, lógico que tem um momento em que você precisa compartilhar isso. Sim. E a gente sabe que não é interessante compartilhar. Porque você está vivendo com uma disputa, você tem toda aquela gana comercial, metas, resultados, aquele papo todo. Você vê que a gente roda, roda, roda e cai no mesmo lugar, tá? Mas assim, você tem que começar de algum lugar, né? Então, o Eu teu tem acho, que estar bem feito, né, poxa? assim, todas as iniciativas que tem, então, por exemplo, agora eu estou indo para, assumindo agora no biênio 26-28, a diretoria de qualidade e segurança do paciente do estado da cidade de anestesia de São Paulo, né? A minha ideia é justamente isso, a gente propor como se fosse
que nem tem o EpiMed das UTIs, a gente quer como se fosse Uhum, Um EpiMed uhum, do uhum. serviço de anestesia, por exemplo, essa transparência. Porque no hospital, todas as ações que a gente tem, quando uma operadora vem nos procurar para entrar num programa base para tentar mudar essa maneira de remuneração, de compartilhamento de resultados, eu sou o primeiro, e cara, eu falo, não, eu faço questão deles estarem aqui dentro para ver todos os nossos indicadores, infecção de catéter, de úlcera de pressão, infecção de sítio cirúrgico, de permanência de UTI, de readmissão em UTI, eu sou o primeiro. Então a gente tem feito esse trabalho de transparência com as operadoras. E agora, a gente foi o primeiro hospital validado pelo Qualis, que é uma iniciativa da ANS, onde esses dados de evento adversos, esses indicadores, eles vão se tornar públicos. Eu acho que esse Pô, que é o legal, hein? caminho. Esse que acho que é o caminho. Primeiro, de esse compartilhamento de dados para chegar para o paciente e você ter ambiente também de troca de informações com outros hospitais para saber o que aquele hospital está fazendo e conseguiu reduzir eventualmente alguma uma incidência de queda, por exemplo, o que aquele hospital está fazendo que reduziu, conseguiu melhorar a incidência de infecção em cirurgias. Eu acho que esse que é o caminho, né? É ter essa abertura. E aí, quando a ANS puxou isso, a gente achou muito saudável, muito interessante essa iniciativa. E quando vem com operadoras, eu falo, não, a gente tem que entrar nisso, né? A gente tem que compartilhar os nossos dados, porque é uma maneira de ser transparente e eu acho que o que é legal, que essas informações cheguem nos pacientes de alguma maneira, né? Eu acho que essa que é a questão, né? De realmente ser o mais transparente possível, acho que tem países que têm mais, que publicam até esses dados, né? Mas Uhum, é um uhum, outro uhum. ambiente. Então, acho que o quanto a gente conseguir evoluir nisso é uma maneira da gente tentar ficar mais transparente. Acho que aí entra num assunto que você quase não gosta, de novos modelos de remuneração baseado em desfecho, performance, é isso que é o que no dia a dia a gente vem buscando e tem conseguido, embora de uma maneira ainda pequena, mas com algumas operadoras, algo nesse sentido. Não, rapaz, vocês são referência, pô. Vocês são case de sucesso no Brasil e no mundo. Então, de parabéns. E aí eu volto a elogiar Pedrão aí, que o case de vocês é maravilhoso. Mas pergunta fatídica aqui para a gente caminhar para um desfecho, que eu já extrapolei meu horário com você. O que é o sucesso para você depois de tantos cargos, títulos, conquistas? Como é que é essa tua visão aí no teu momento de vida? Acho que a gente nunca pode esquecer quem a gente é, o que a gente se propôs a fazer, e o sucesso, não tenho dúvidas, ele mora no caminho. Eu não enxergo o sucesso como uma bandeirada final. Eu acho que a maior quantidade não digo de feitos, não, mas de consciência tranquila que você conseguiu fazer, ou que está conseguindo, que está no caminho, aquilo que você se propôs, eu acho que essa jornada bem interessante. E eu acho que, no caso, por exemplo, da minha área, que é assistencial, eu acho que entra quase no conceito que eu encaro de governança clínica, né? Acho que as coisas darem certo quando você mesmo está de longe. Acho que as coisas não precisam estar toda hora. Que as coisas entram num automaticismo tão interessante, eu falo de boas práticas, que elas começam a dar certo mesmo na sua ausência. Eu acho que as pessoas que a gente fala que têm sucesso, eu acho que é porque, de alguma maneira, elas deixaram algo que positivamente nos impactem e acaba, de alguma maneira, nos formando ou compondo a nossa personalidade. Eu acho que quando a gente fala de alguém de sucesso, pelo menos eu tenho isso que você fala, quem você acha que teve sucesso na vida? Eu acho que são aquelas pessoas que deixaram algum impacto, alguma ideia ou alguma ação que nos moldou o nosso caráter, a nossa personalidade. Então, eu espero que alguma dessas ações que a gente vem tomando possa, de alguma maneira, impactar e a hora que a gente não tiver mais presente, alguém possa falar bem de alguma coisa que a gente fez. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas não encaro ele como uma satisfação, como um diploma, como um título, nem como uma medalha. Eu acho que é a quantidade de ações que você faz no dia a dia com aquilo que você tem na sua consciência, que seria o caminho
correto a ser tomado. E o que que foi mais impactante para você que você precisou aí abrir mão para conseguir aí chegar nesse local hoje de referência que você tá, que você tanto lutou e vem lutando aí na tua jornada, mas que você olha para trás e fala, rapaz, isso daqui teve que ficar pelo caminho porque escolhas, toda escolha tem sua renúncia, né? Sim, é, e é interessante que quando você está no dia a dia das coisas, da correria, você não Com percebe, né? certeza. Você não percebe. E quando você tem alguns momentos aí, vamos dizer assim, de ócio, ou que de repente algumas coisas te puxam do automatismo, aí você fala assim, caramba, eu não vi isso passar, né? Tive que renunciar. É, mas ao mesmo tempo, não fugindo, né? Quando você acha que está naquilo que você trilhou, naquele compromisso que você tem, talvez essas renúncias acabam ficando despercebidas, né? Mas eu gostaria muito. Minhas filhas têm, a mais nova vai fazer 12 e a mais velha tem 14. Em alguns momentos da infância, eu gostaria de ter estado muito mais perto, né? E não que eu seja frustrado, que a gente tem uma relação maravilhosa, acho que eu tento também ser um pai melhor a cada dia, mas naquela fase muito de plantões, de correria, de início de carreira, eu perdi grandes momentos aí que eu gostaria de ter estado mais perto. Mas venho buscando isso, né, nesse momento de equilíbrio, de para elas tá super bem, a gente tem relações maravilhosas, mas no início da vida delas ali eu gostaria de ter ficado mais perto e perdi muitos momentos. Pô, nada poderia ser mais engrandecedor e mais forte para a gente ir para um desfecho para esse episódio aqui brilhante. E eu acho que dentro desse ponto, cara, de verdade, eu acho que a gente está vivendo um momento de inflexão, né? Dentro dessa história toda da carreira médica e da medicina, né? A gente vai ter que ter uma transformação de modelo, né? O sistema está, de certa forma, complexo. E eu vejo hoje, Gabriel, que assim, sabe, as carreiras elas não vêm acabando por profissionais ruins, cara. Eu sinto que tem muita hoje, tem muito colega hoje, e aí muita gente que até me procura e aborda, cara, por falta de sentido, cara. Propósito. Propósito, cara. Eu acho que a gente está esquecendo a essência do que a gente estava conversando, a essência da medicina, do profissional de saúde em geral, ser criado para cuidar do paciente, cara. E se Eu, a gente não alinhar de alguma forma isso, eu acho que a gente tem que entregar o chapéu e rezar para essas plataformas de inteligência artificial conseguir ocupar o espaço que a gente resolveu dar para elas, cara. eu acho, primeiro, agradeço demais o espaço, acho que nesse bate-papo já me fez revisitar vários Gabriéis aqui ao longo da jornada, embora a gente sempre permaneça a mesma pessoa. Mas eu acho que muito da nossa geração, né, Ricardo, a gente vai muito naquela linha que o Simon Sinek fala, né, que o profissional ele sabe o que faz, o como faz. O que a gente tem que resgatar é o Uhum. porquê faz, né, que é o propósito. Mas o que eu sinto às vezes nessa deficiência dos novos profissionais que estão entrando, né, é que não falta só o porquê, né, falta muitas vezes o que e o como faz, que seria o Uhum, básico, uhum, né? uhum, Então uhum, acho que uhum, esse uhum. que é Boa, 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 uma grande frustração para a gente, né? boa, Além boa, do, boa. Excelente analogia.
Acho que você tocou num ponto que vou até abordar mais isso. Gostei do teu insight. Gabriel, obrigado aí de verdade pelo teu tempo, cara, disponibilidade, foi 10 aí, conhecer a tua jornada. Pedrão, obrigado de novo aí, valeu hiper a pena, tá? Vamos ver aí se a gente consegue ficar conectado de alguma forma. Eu acho que quanto mais pessoas aí tiverem nessa jornada, né, tentando fazer de uma forma correta, tentando ter uma medicina melhor, é algo que eu tento fazer muito aqui. Obviamente que eu não consigo, né, a gente ter tipo 100% de convidados aqui, só que tem uma idoneidade, mas a gente tenta buscar e obrigado aí de verdade. Onde é que o pessoal te acha e mais uma vez obrigado. Oi, Ricardo, obrigado, parabéns por todo o trabalho que você vem fazendo nessa luta incansável de tentar mudar a medicina, devolvendo de fato, não só em palavras, mas também em ações, do cuidado centrado no paciente, que é o nosso verdadeiro patrão, que é o que realmente nos motiva, nos importa, que é o nosso propósito, porque que a gente acorda todos os dias, ou às vezes nem dorme, né, todos os dias, que é por conta dele. E aí, com certeza, isso passa por uma remodelação, buscando novos modelos mais sustentáveis de medicina, de remuneração. Agradeço demais. Eu tenho no LinkedIn, no Instagram, é Gabriel Redondano. Então lá a gente tenta compartilhar um pouco no LinkedIn das coisas que eu penso, dar um pouco dessas questões de segurança psicológica, das inovações, que é uma área também que eu gosto muito, dessas ações cada vez mais buscando o contato e centrado no cuidado centrado dos pacientes. Muito obrigado mesmo. Uma honra para mim estar nesse ambiente tão rico, onde conversando com você, que é uma referência e onde já passaram enormes referências. Aqueles momentos que eu pergunto, eu falo, caramba, eu saí lá da escola que era no funcionava embaixo da igreja de Itapira e eu estou no Fala Doutores com o Ricardo Valente. Muito obrigado, querido. Abraço, gente. Fica com Deus. Terça-feira a gente se vê.